Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Infer Canábica. E hoje nós vamos falar sobre um problema mundial que tá afetando muita gente, que é a ansiedade. E hoje nós vamos saber se as propriedades da planta cannabis são interessantes para essa condição. E você? Você já se sentiu ansioso? Você já teve algumas sensações como roer unha, suado do nada, as mãos e os pés, ter insônia, tremores, ficar nervoso, né? Com irritabilidade excessiva devido a alguma coisa que vai acontecer no futuro, uma prova, uma viagem, uma entrevista de trabalho, né? Você já teve inquietação, já teve dor de barriga, é muito comum, palpitações no peito, boca seca, dor de cabeça. Você já teve esses sintomas? Olha só, vocês sabiam que o Brasil foi considerado pela OMS como o país mais ansioso desse planeta? Gente, o que é que tá acontecendo com as pessoas que moram nesse país? E se você não me segue nas outras redes sociais, por favor, me siga, porque eu preciso de você para expandir mais esse conhecimento. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai entender o que é a ansiedade. A ansiedade é uma condição perturbadora, a gente não controla. E hoje no mundo já foram registrados mais ou menos 284 milhões de casos de pessoas com crises de ansiedade. Gente, isso é muito preocupante. Mas como é que a gente pode mudar o fluxo disso, né? Porque uma ansiedade, essas ondas de calafrio, o bruxismo, a falta de ar, sintomas que vão aparecendo na nossa vida e às vezes a gente não reconhece como ansiedade. Então a gente precisa saber como organizar o nosso dia para que a gente fique menos ansioso. E sim, o canabidiol está na lista dos produtos mais usados para ansiedade e depressão. E eu digo isso por quê? Porque eu trato pacientes, ajudo pessoas a fazerem o uso das formulações, das propriedades da planta cannabis para melhorarem as suas condições. E cada dia tá mais preocupante, cada dia eu tenho mais pessoas me procurando por conta de ansiedade e depressão. Nosso cérebro é uma máquina, gente. Uma máquina de vencer desafios. Estamos sempre aqui pensando, por mais que você durma, você ainda está processando dentro do seu cérebro lembranças, pensamentos, sentimentos e emoções. Então, muitas vezes as pessoas precisam buscar terapias complementares para melhorarem suas condições de vida, tá? E o Brasil hoje está considerado o país mais ansioso do mundo, e isso pode sim se tornar um problema mais pra frente, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas pesquisas, alguns estudos que estão sendo feitos em torno desse assunto, né? A cannabis como uma porta de entrada para a felicidade, para a melhora dessa angústia, dessa condição perturbadora que nós sentimos quando estamos passando por momentos que fazem a gente ficar um pouquinho mais ansioso. Então tá, a ansiedade ela é uma preocupação intensa que a gente não consegue controlar, e em seu excesso ela pode acabar se tornando patológica. Então assim, a gente pode ficar doente e aumentar os nossos níveis de pensamento e não conseguir controlar isso, e isso acaba se tornando um problema, né? Então assim, a gente precisa evitar fazer o uso de muitos medicamentos, porque isso também pode acarretar em um aumento da sua ansiedade. Então, assim, alguns efeitos colaterais dos medicamentos podem sim fazer com que você fique mais ansioso do que você poderia estar. Então, assim, o intuito aqui é a gente observar esse desconforto, entender como os canabinoides vão poder melhorar essa condição, você poder saber quais são as formas de conseguir equilibrar os seus pensamentos, sentimentos e emoções.
tá? Então vamos lá. Existem sintomas que a gente vai observando na gente, que vai aumentando e vai criando um laço com a gente. Ou seja, às vezes a gente já acorda com aquela agonia, aquele burburinho aqui no estômago, aquela sensação gelada. Às vezes a gente acorda com a frequência cardíaca aumentada, uma respiração rápida, as mãos ficam suadas, os pés ficam suados, a gente não consegue dormir à noite direito. Então, de fato, às vezes a gente precisa recorrer aos ansiolíticos e muitas vezes depois aos antidepressivos, porque a gente vai ficando triste, a gente vai se isolando e vai ficando cada dia mais sozinho, tá? E existe uma coisa bem diferente de solidão para solitude. Depois vocês pesquisam, tá? Então é isso. A gente às vezes se preocupa, mas vai deixando pra lá. E às vezes esse sintoma tá dentro da nossa casa, dentro de outras pessoas da nossa família, e a gente não consegue reconhecer isso como uma doença. E às vezes a gente chega pra essa pessoa e diz que isso é frescura. Ah, isso é frescura, você é fresca, para com isso, vai beber uma água com açúcar. Ou então, ai, pelo amor de Deus, vai se divertir, toma uma cervejinha. Isso não ajuda, gente. Isso não ajuda. Vamos ter mais empatia pelos sintomas dos nossos amigos, dos nossos parentes, do nosso tio, do nosso pai. Às vezes a gente não consegue reconhecer no outro. Às vezes a gente até tá passando por situações desconfortáveis e a gente não consegue nem nos reconhecer, nem reconhecer os sintomas das outras pessoas. Então, o que falam as pesquisas, né, é que a gente começa a ficar não tendo um contato social tão interessante com as outras pessoas, né? Isso vai afastando, isso vai diminuindo as suas atividades, você acaba por não querer mais, não sentir mais prazer, não querer mais sair de casa, não querer mais se relacionar com outras pessoas, os casamentos começam a acabar, os relacionamentos começam a ficar em queda, a gente começa a sentir vários sintomas, né, tremedeiras durante o dia, enjoo, tontura. Então, às vezes isso acaba nos mostrando o quanto nós estamos vulneráveis e que sim, a ansiedade também pode acontecer com a gente, não é só uma coisa na televisão, não é só notícias que a gente vê por aí, ah, isso não vai acontecer comigo. Sim, isso pode acontecer com você também, tá? Então, isso pode estar relacionado também aos nossos traumas, as coisas que a gente já viveu na vida. Então a gente tem que estar preparado caso esses sintomas comecem a aparecer, para que a gente possa se equilibrar. Então, assim, existem vários tipos de gatilhos que podem desencadear crises ansiosas e, no futuro, se você não cuidar, isso sim pode trazer um problema muito grande. Então, assim, existem as pessoas que são ansiosas e ainda têm síndrome do pânico, o que é uma condição mais perturbadora ainda do que a própria ansiedade, porque isso pode desencadear uma síndrome do pânico, e a síndrome do pânico é um pouco mais perigosa. Depois eu vou falar com mais calma sobre a síndrome do pânico, se vocês quiserem, mas sim, acaba sendo uma condição de uma crise mais demorada. Essa pessoa vai ficar não somente agoniada onde ela estiver, né, ela vai passar mal, com dificuldade de respirar, com irritabilidade, né? E ela pode sim ter sudorese, foco, né? Perda de visão momentânea, ter um medo da morte naquele momento. E isso é angustiante. Se vocês nunca viram uma crise de pânico, gente, não queiram ver uma crise de pânico, não queiram ter uma crise de pânico, porque não é legal, incomoda bastante, tá? Então, assim, existe o estresse pós-traumático, existe o transtorno ansioso social, né, como a gente chama, generalizado, uma fobia, né, de pessoas, de estar perto de pessoas. A pessoa começa a passar mal quando tem um local, assim, muitas pessoas juntas, né? Então, assim, vão juntando vários sintomas. E os canabinoides, Stephanie, como é que a gente faz? Como a gente pode ajudar outras pessoas a entenderem isso de forma fácil, que essa é a intenção daqui
desse canal. E se você não deu seu like ainda, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E por favor, se você for ansioso, vem comigo, faz uma assessoria canábica. Vou deixar aqui em algum lugar desse card pra você entender como é que funciona uma assessoria canábica, que não é igual às outras assessorias. Só quem sabe é quem já fez uma assessoria canábica comigo. Então, vamos junto, vamos melhorar essas condições de ansiedade para não ficar depressivo, não ter transtornos associados à ansiedade, tá bom? A planta cannabis, ela sempre foi usada para acalmar pacientes. Agora, por que será, né? Essa plantinha aqui, que é uma plantinha tão repudiada por muitas pessoas, hoje é o ansiolítico mais recomendado pelas pessoas que já estudam o sistema endocannabinoide, que é um sistema o quê? Modulador de funções. Ele organiza todos os órgãos, eles passam a ter equilíbrio interno. Olha só, a planta cannabis é uma planta antiga, usada para fazer remédio e usada para fazer outros subprodutos, tá? Isso vocês já sabem, quem me acompanha aqui entende um pouco que a planta cannabis, ela tem multifunções e uma delas é fazer medicamento. Os efeitos que as substâncias que tem dentro dessa planta fazem, eles também conseguem fazer uma regulação do humor, uma regulação da nossa ansiedade. Por quê? Porque tá ali, ó, modulando as funções. Então, o canabidiol, que é o CBD, tá? Não só o THC, mas o CBD, ele também ajuda a equilibrar os níveis da nossa ansiedade, tá? O THC em altas concentrações, tá? Em altas concentrações. Não tô falando nas concentrações pequenas de THC, tá? Tô falando em altas concentrações, podem sim, dependendo da via de administração que você faça o uso, sim, pode te deixar um pouquinho ansioso. Mas é momentaneamente, não é o dia inteiro, sabe? Então, assim, o CBD, ele ajuda na função ansiolítica. Então, assim, ele produz no nosso organismo o equilíbrio interno através dos nossos receptores. E sim, ele pode agir diretamente nos nossos receptores GABA, né? E isso é o que vai explicar o equilíbrio que essa substância faz. Então, assim, ele vai equilibrar os nossos neurotransmissores, porque geralmente eu falo neurotransmissores e não é neuros, é neurotransmissores, tá? Então, vamos entender as pesquisas, tá? Vamos entender as pesquisas, o que é que vem falando sobre os canabinoides e a ansiedade, né? Como o canabidiol age. Então, vamos lá, observem. Em 2015, pesquisadores da China, Canadá, Estados Unidos, eles fizeram uma revisão, né, de vários estudos científicos que estão disponíveis aí falando sobre os canabinoides e essa condição da ansiedade que nos acomete. E o que foi concluído é que os canabinoides, né, THC e CBD, eles agem juntos, melhorando os estados de humor da ansiedade, né? E ele age diretamente, na verdade, em receptores GABA. Observando mais de perto, a gente vê a qualidade ansiolítica dessa substância, né, para o nosso corpo e a importância dela. Então, essa ansiedade, né, os resultados que o CBD vem mostrando, mostrando, né, que esse efeito ansiolítico, muitas vezes concomitante com outros até medicamentos alopáticos, eles podem sim, em conjunto, fazer um efeito muito importante para a nossa saúde. Então, é importante a gente parar, pensar, pesquisar, buscar o profissional correto para poder te atender. Então, é muito comum as pessoas irem deixando para lá, e quando vê, a ansiedade já está instalada e uma possível depressão. Porque nem todo paciente ansioso é depressivo, mas em sua maioria, não são todos os casos, né? Porque a depressão, ela é um desnível, né, da nossa ansiedade. Sim, de fato, quando a gente tá mais ansioso, é muito comum as pessoas ficarem mais tristes, mais depressivas, mais chateadas e, se internalizarem, não quererem nenhum contato com outras pessoas. Então, a gente tem que perceber isso,
das outras pessoas para que a gente possa aconselhar a fazer o uso dos medicamentos corretos. Então, o certo, de fato, é você buscar entender seus sintomas, buscar entender os sintomas dos outros e buscar um profissional para te atender de forma responsável, porque não adianta somente prescrever, a gente precisa aprender a acompanhar esses pacientes, conversar periodicamente com esses pacientes e passar a fazer o uso dos medicamentos que são mais tranquilos para o nosso organismo, tá? Então, lembrando que a gente tem que lembrar também da molécula da felicidade que nós produzimos dentro do nosso corpo, que se chama anandamida. E quando essa produção de anandamida ela tá baixa, de fato a gente vai começar a ter alguns probleminhas. Então, para quem não sabe o que é anandamida, de fato é fundamental para o nosso equilíbrio quando essas moléculas da felicidade, né, essas enzimas da felicidade estão sendo produzidas com mais facilidade pelo nosso corpo. Então, essa é uma molécula que ela é liberada pelo nosso cérebro. O CBD e o THC, eles também agem dentro do nosso corpo como se fosse uma anandamida, ajudando a gente a ficar mais feliz. Então, é por isso que muitas pessoas fazem o uso dessas substâncias para se sentirem mais equilibradas, mais felizes, né? Então, assim, as funções que a anandamida proporciona no nosso corpo tem muito a ver com a memória, com a cognição aumentada, com a estimulação do nosso apetite, com a melhora do nosso humor, com a melhora do nosso libido, olha só, até a melhora do libido. Então, a gente precisa criar um ambiente equilibrado dentro do nosso corpo para que a gente tenha uma diminuição da ansiedade e que a gente fique mais feliz e que a gente também possa produzir mais anandamida no nosso organismo. Então, assim, ela vai fazer essa função também ansiolítica. Então, a gente busca equilibrar com uma boa alimentação, com exercício físico, a ativação do sistema endocannabinoide de forma secundária, né, usando os fitocannabinoides que estão dentro das plantas cannabis. E quando você faz o uso do CBD, você também equilibra isso. É um conjunto de atividades acontecendo ao mesmo tempo quando a gente faz o uso das substâncias da planta cannabis. Então, tudo isso precisa ser ajustado pelo nosso organismo por nós mesmos. A gente não pode deixar a ansiedade chegar no seu pico. Então, quando você começa a sentir os efeitos, a gente tem que buscar ajuda. A ativação do sistema endocannabinoide, ele vai ajudar a gente a entender o nosso corpo, a equilibrar o nosso corpo e a ter saúde. Então, não adianta a gente querer só fazer o uso de medicamentos alopáticos, porque de fato existem muitos medicamentos fitoterápicos, né? Não somente esses, mas existem outros medicamentos que são indicados pelos fitoterapeutas, que eu sou enfermeira e também fitoterapeuta, para poder ajudar nessa condição de ansiedade, né, desses pensamentos perturbadores que acabam muitas vezes o nosso dia. A gente não tem vontade de levantar, a gente não tem vontade de ir pro trabalho, a gente não tem vontade de fazer nossa marmita pra gente almoçar, a gente não tem tempo às vezes nem de ir treinar. Então a gente tem que dar um jeito de organizar o nosso corpo para obter equilíbrio. Então, se você quer fazer a ativação do seu sistema endocannabinoide, se você quer fazer o uso das substâncias da planta cannabis, não esqueça que eu estarei aqui para ajudar você. Então, entre em contato, o meu número sempre fica aqui, né, embaixo no vídeo, né, na descrição. Então, vocês podem estar entrando em contato comigo e buscando saber como é que faz para fazer uma assessoria canábica comigo. E sim, de fato, eu vou poder te ajudar com as substâncias da planta cannabis, tá? Tem muita coisa para falar sobre ansiedade, tem muito sintoma, tem muita fase, né, dentro desse processo de ansiedade que acontece. Então, de fato, isso aqui é só a pontinha do iceberg que eu dou pra vocês. E você que é enfermeiro, você que tem interesse em aprender mais, também me procura. Também trabalho com mentorias e cursos
Então, se você conhece um enfermeiro e você tem interesse que ele também possa ajudar as comunidades, porque tudo começa com o enfermeiro. O enfermeiro, ele sempre está ajudando nas comunidades, nos postinhos de saúde, nas clínicas, nos hospitais e também nas residências. Então, a gente está dentro de todos os espaços onde tem pessoas e precisam de cuidado, o enfermeiro está sempre ali. Então, de fato, a gente precisa mostrar para esses profissionais o quanto a cannabis ela é positiva para que essa informação ela se expanda. Então, mande esse vídeo, por favor, para os enfermeiros que também estão ansiosos. Tenho vários colegas que eu estou ajudando a sair dessa condição de ansiedade. Então, se você conhece um enfermeiro ansioso ou depressivo ou que não quer mais trabalhar com a enfermagem, por favor, manda esse vídeo para ele, diga a ele que ele tem opções e que uma dessas opções está na planta medicinal mais antiga do mundo, que é ansiolítica, antidepressiva, antiepilética, antioxidante, antibacteriana, antifúngica, anti várias coisas. Então, por favor, não deixe de enviar esse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos ansiosos e depressivos e eu tenho a solução para você. E até o próximo vídeo!